Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um ConteCast, esse que já é o seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. E hoje nós vamos falar de carreira, de empreendedorismo, de liderança, de inovação e até de aviação. Mas antes de tudo, vamos conhecer o nosso convidado especial, direto de Pato Branco para o mundo e para o seu ouvido, para o seu fone de ouvido, Itamir Viola. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Conte. Um prazer estar com você aqui, lá de Pato Branco. E daí, né? A gente fala assim, de onde vem, né? Então, eu nasci em Pato Branco, né? Vou fazer uma apresentação rápida. Formei na Universidade Tecnológica Federal, que era Cefet, né? Na época do Cefet. Tenho duas formações, uma em análise de sistemas e outra em administração. E óbvio, aí depois vários cursos de extensão, MBA, coisa que a gente vai fazendo na vida e nunca para, né? Porque hoje em dia conhecimento é cíclico, né? Você tem que estar em aprendizado constante, eu diria assim. Então, isso é um pouquinho da minha carreira, né? Quando falo assim, no que eu sou formado, o que eu entendo... Na vida. Na vida, né? E aí, obviamente... eu tenho uma trajetória fantástica, pelo menos assim, eu avalio assim, na área empresarial, né? Quando eu estava na universidade ainda, fundei uma empresa de tecnologia, que é a Aviasoft, é uma empresa super conhecida, que deu muito certo. Quantos anos já, Viola? 33 anos. 33 anos. De Aviasoft. Uma empresa que está aí com 700 colaboradores, uma empresa que cresceu, uma empresa relevante a nível nacional no setor que ela atua, obviamente. E é uma empresa que foi crescendo, né? Saiu pequenininha e foi crescendo todo ano ela tem um estilo de crescimento. A gente brinca que eu sempre falo que a Aviasoft é o se vira nos 30, né? Por que se vira nos 30? Por que eu faço alusão a essa brincadeira? Porque a gente sempre o objetivo é crescer 30% ao ano em faturamento. E manter uma rentabilidade, uma lucratividade final de 20%. É meio que um estigma nosso. A gente quer isso, né? Número mágico. Fácil. Mas é a cenoura para buscar. Claro. É ousado, mas... Então a Aviasoft, ela foi uma empresa que começou super pequena, foi crescendo e cresce todo ano. Então ela é uma empresa bastante saudável, né? Cria soluções absurdamente interessantes aí para alguns mercados que ela se especializou. E ela foi a minha base, onde eu aprendi, onde eu testei muita coisa, onde eu errei muita coisa também, né? Tem que falar nisso, porque né, o pessoal fala só da parte boa, mas todo empreendedor tem uma jornada de monte de besteira que ensina muito, Conte. Eu diria assim, os erros ensinam mais que os acertos, né? E tive essa jornada, obviamente, não tive mentoria, naquela época a gente não tinha essa ideia da mentoria, pouca gente também, talvez em áreas de tecnologia. Então a gente foi tateando o mercado, mas foi acontecendo, foi entendendo, foi aprendendo e hoje é uma empresa bem consolidada. Foi acertando mais que errando, olha só, saldo positivo e chegou onde chegou. Então, eu sou classicamente o empreendedor, que depois começou a empreender, fazer outros negócios. Então, hoje eu tenho investimentos em várias áreas, né? Tenho um histórico de vários negócios e vários que estão rodando aí muito bem hoje. E aí também tem uma história fantástica na área de voluntariado, a área das entidades, né, empresariais, né, e de ações voluntárias que eu faço até hoje. Talvez hoje o que mais faço é voluntariado do que negócio, porque as empresas têm as suas estruturas e elas dão conta. Então, isso aqui é um pouquinho da minha jornada, assim, rapidamente, um overview para entender quem que eu sou, o que eu faço. Não, bacana. E é muito legal, Viola, você destacar a importância da falha, do erro, do fracasso, né? Porque, para quem está nos acompanhando, principalmente que está no início de carreira, conhece muito o case de sucesso. E ele é sexy, ele é glamuroso, mas ele não mostra quantos outros... Naquele mesmo pipeline, que deram errado, né? Deram errado. E que justamente por ter dado errado, nós não ficamos sabendo. E quando você fala que o acerto ele é muito mais educativo do que o fracasso, o erro, ele é muito mais educativo do que o acerto, é porque você sabe exatamente por que não deu certo. E muitas vezes você acerta, mas não sabe qual foi a grande virada. Às vezes sim, mas muitas vezes, poxa, não sei, a conjuntura foi boa, mas o que fez a diferença aqui? E quando você erra, você sabe exatamente por que você errou, né? Exatamente. Eu diria assim, não dá para ter medo do erro, mas não dá de deixar de aproveitar do erro, né? Esse foi sempre um estigma que eu tive.
Eu não tenho medo do erro, não tenho nem vergonha do erro, né? Porque quando a gente erra empreendendo, o aprendizado que você pode ter é muito grande e o próximo ciclo pode ser de super acerto, porque você vai usar aquele conhecimento que você criou, né? E tem uma parábola que diz aí que um grande administrador, né? Numa época ele cometeu um grande erro dentro da sua empresa. E aí ele ficou envergonhado com isso, ele foi pedir, né, fez uma carta de demissão para os seus, né, para o conselho, né, da administração da empresa. E o conselho devolveu que não. Não, porque e a resposta do conselho foi: nós gastamos muito para ensinar você. E agora você vai sair? Não faz sentido, né? Então, vamos ficar aí no jogo porque a gente pagou caro para você ter o aprendizado. E agora você já sabe, né? Então, e isso, e já puxando para uma conversa de gestão também, Viola, na figura que muitas vezes quem sabe do erro, quem sabe o porquê que um produto não está vendendo, está ficando encalhado no estoque, por que a frota está tendo uma manutenção de recuperação maior do que a preventiva, porque é quem está na operação. Sim, ele sabe por que fura tanto o pneu do caminhão. Ele sabe por que aquele medicamento sai mais do que o outro no balcão da farmácia. Por que aquele produto no supermercado não dá certo, ou no restaurante, né? Independente do modelo de negócio. E no slide, quando a gente vem que olha para a tela, coloca bonitinho, faz um slide bonito, é fácil colocar o cliente no centro, o cliente no topo. Mas como é que é isso dentro da gestão e como foi isso na tua gestão, nas tuas empresas, de ouvir aquele colaborador que está na linha de frente com o cliente, que está entendendo, está recebendo não, está recebendo a pancada daquele cliente que está reclamando, né? Eu costumo dizer aqui no podcast que nem sempre o cliente tem razão, não sei se você concorda, mas ele em 100% dos casos, ele tem dores, ele tem anseios e ele tem expectativas. E muitas vezes aquela solicitação que não faz sentido dentro da transação comercial, ela foi entendida em algum momento de uma forma errada. E se ele entendeu errado, eu, enquanto comunicador, enquanto marca, deixei a desejar. Eu errei na comunicação. Então, eu gosto muito de uma frase do Bill Gates que ele fala sobre o quanto o pior cliente, o cliente mais insatisfeito, ele é a melhor fonte de aprendizado para qualquer negócio. Porque ele te diz aonde você está errando, né? Então, como é que você, dentro da tua gestão, da tua trajetória, você foi olhando para esse aprendizado com o cliente, com o colaborador que está na linha de frente, que sabe na prática, ele sente a dor do erro, que talvez não o retorno financeiro que o investidor, que o empresário está olhando na DRE, mas o erro da operação, da quebra, de uma insatisfação de um cliente. Bom, vamos lá. Eu desenvolvi algumas características ao longo da minha jornada que eu acho que são bem interessantes e muito potenciais. Eu acho que é o segredo do meu sucesso, né? E eu fui isso ao longo dos anos entendendo por que minhas empresas dão certo, a maioria dos meus investimentos vão bem, por que eu consigo ter equipe boa se virando sozinha. E aí a gente também tem que voltar um pouquinho e entender essa estratégia. Eu sou um tipo de empreendedor, Conte, que funciona assim. Primeiro, eu sempre jogo junto com o meu time. Estou muito próximo, sempre quando eu estou estruturando um negócio, eu estou lá na operação também. Eu faço estratégico, mas quando eu estruturo o negócio, eu ajudo a colocar em pé. Eu ajudo a construir o negócio. E aí o meu time sempre me vê junto, então isso é maravilhoso. Eu percebo que isso tem uma coisa muito interessante. Outra questão bem importante, quando eu dou autonomia para o meu time, eu dou autonomia mesmo. Legal. Eu não dou aquela autonomia mentirosa que muitos líderes dizem assim, não, agora você é o diretor aqui, mas o cara não sai dali e ele que toma decisões, né? Não, solta a corda, depois puxa e estrangula. E daí o cara fica sem entender o que está errado nesse negócio. Então, quando eu dou autonomia para um CEO de um negócio meu, ou um líder, um diretor, eu tomo muito cuidado de não ser a pessoa que toma decisão por ele. Pelo contrário, quando eu vejo algo que eu estou acompanhando o processo e precisa tomar uma decisão, eu chamo ele, discuto, comprovo, e ele que vai tomar essa decisão. Uhum. Eu sou um suporte a ele para essa decisão. Isso faz com que se crie um ambiente absurdamente bom, sabe? E as minhas empresas, assim, elas funcionam. Gente, os meus líderes, que eu tenho várias empresas, não é uma só, eles têm autonomia.
Mas eu monitoro, eu sei, eu acompanho, mas eu ajudo ele. Eu não vou lá tomar decisão por ele. Mas isso é bom porque desenvolve o profissional e essa autonomia ela vem com uma carga de responsabilidade. Total. Porque é muito mais maduro você tomar a decisão com autonomia, sendo responsável e respondendo pela decisão, do que não, eu só trabalho aqui, essa é a política da empresa, eu escolhi fazer assim. Ou seja, você tem uma muleta para se der errado, não, mas é a regra do jogo, é assim que funciona. Não, eu tenho autonomia livre, mas eu vou responder por isso. Sim, perfeito. Então, essas características foram, ao longo do tempo, assim, me dando bastante sucesso nos negócios. Uma outra característica que é muito presente, eu sou alguém que eu leio muito. Eu leio muito, eu me informo muito, eu assisto muito podcast, eu escuto podcast, eu vejo muito vídeo, eu vou para congresso, eu vou para feira, eu viajo pelo mundo todo, eu falo com muita gente. Uhum. Tem uma característica assim que quando alguém me convida para um determinado evento, se for bom, eu vou. Não tenho preguiça, não, eu vou mesmo. É que nem eu. Assim, eu digo que eu sou muito sociável. O problema é que você é sociável, você aceita os convites que as pessoas fazem e a gente vai, né? A gente vai. Se não quiser que eu vá, não me convide. Eu tenho esse ditado, né? Eu não fico... Eu sou educado e aceito. Eu não sou, fico avaliando se era para mim ou não. Fez o convite, dane-se quem fez. Né? Então, eu vou muito para eventos, eu discuto muito, eu converso com muitas pessoas, eu tenho muito contato, muito network e aprendo muito com tudo isso. Então, a minha visão de macro tendências... ela é muito boa. Ela é muito boa, então eu consigo antever movimentos do mercado. Uhum. E esses movimentos eu levo para os meus CEOs. Eu cuido desse estratégico, vamos dizer assim, no que tange a macro tendências. E eles cuidam da operação. Então, assim, vira uma soma bastante valiosa. Então, eu tenho bastante habilidade nisso, tanto é que eu opero também alguma coisa de mercado financeiro e isso também me ajuda a ficar antenado com tudo que está acontecendo de macropolítica, de macrotendências, de macroeconomia. Consigo olhar para esse mercado de cima com um raio-x assim, bem interessante. E aí, os meus CEOs também me respeitam muito. Olha que interessante, porque eles sabem que eu conheço muito. Uhum. Né? Pelo menos assim, aplicado a business, né? Que é onde eu boto o pé. Então, isso faz com que eu acho que é um pouquinho das regras, né? dos meus segredos de sucesso, vamos dizer assim, que eu vou construindo. E tenho a felicidade de ter várias empresas, todas elas indo bem, todas elas dando certo, todas elas bem geridas. E aí é uma questão de tempo, né? De ir cuidando tal, e prosperar. E prosperar, mais ou menos isso. Olha que legal. Deixa eu fazer um recorte aqui na tua fala, que você falou assim, os meus CEOs me respeitam bastante porque eu também conheço tecnicamente, porque eu também já coloquei a mão na massa. Né? Tem um conceito, não sei se você já ouviu falar, do efeito Darth Vader. Não sei o quanto você é nerd, geek, não conheço gosta desse universo. Esse conceito. Se eu não me engano, é no episódio 5, que o Darth Vader ele tá num destroyer, sendo atacado ali pelos rebeldes e tal, e ele manda preparar a nave dele. Ele tem um TIE Fighter todo especial, né? Vai com 2 batedores, mas não, prepara a minha nave que eu vou descer. Porque quem acompanhou aí a saga do Star Wars sabe que lá o menino Anakin era um grande piloto desde criança, né? Um talento nato, não só no controle da força e tal. Mas ele chega uma hora que ele fala assim, eu vou descer para a operação e eu vou resolver esse negócio que ninguém está resolvendo porque o bicho está pegando. E ele vai lá e ele faz, é praticamente um Maverick em Top Gun, né? Vira um asa ali em poucos segundos de tela. E qual que é a tua visão diante desse gestor, desse líder, que muitas vezes ele vai lá e coloca a mão na massa? Ele dá o exemplo, não no sentido assim, olha, gente, é assim que faz, vê se aprende e faz igual. Mas não, ele está na trincheira, lado a lado, ombro a ombro. Sim, está comprometido. Vamos para a operação? Vamos fazer isso que dá certo? Não, eu faço muito isso. E eu geralmente faço no start dos negócios. Uhum. Então, eu faço mesmo, assim, sem dó. Aquele arranque, vamos começar junto. Eu até acho engraçado que muitas vezes eu entrevisto alguns gerentes que eu quero contratar, coordenadores, e outro dia até aconteceu isso, uma pessoa me falou assim, não, eu dou certo no estratégico. Aquilo me ficou assim, eu acabei não contratando essa pessoa, porque eu pensei assim, como é que a pessoa pode dar certo no estratégico se ela não gosta da operação? Ela falou que não gostava da operação, da execução. Falei, gente, eu que estou nesse nível com as minhas empresas, eu sou um cara que se precisar eu vou para a operação. Não tenho medo. E quando eu estruturo um novo negócio, eu vou para a operação. O começo do negócio eu estou na operação, porque a operação ensina você.
Sim. Diz para que caminho que você tem que ir, que decisão que você tem que tomar. Depois que o negócio está estabelecido, aí um CEO que me acompanhou esse processo, pega aquele processo e segue. Né? Pega aquele business, aquele negócio e segue como líder, independente e tudo mais. Mas eu ajudo a construir. Então, obviamente que eu fico com um legado de conhecimento muito grande daquela operação. Sei discutir aquela operação, sei a base, mas isso é coisa rápida. Hoje, os negócios, esse tipo de coisa não dura mais que alguns meses. Não existe assim, vou estruturar um negócio, vou levar 5 anos. Não tem mais isso. Isso você faz em meses. Nós tivemos um caso de uma empresa, de um negócio que nós fizemos há pouco tempo, que a gente, em 2 meses e meio, a gente começou do zero e colocou em pé. Legal. É muito rápido, né? Mas como é que você faz? Em vez de você ficar desenvolvendo, você contrata as tecnologias, contrata as pessoas, busca fornecedores, bota para rodar, faz um projeto piloto, rodou, ok, agora eu vou para escalabilidade. Bom, beleza, escalabilidade o meu futuro CEO pode fazer. Agora toca, né? Ou seja, tá nivelado, tá azeitado. Isso. Agora é intensificar a operação. Isso, escalabilidade, né? Né? Segura um pouquinho, Viola, porque eu quero terminar nossa conversa falando um pouquinho dessa escalabilidade, desse ramp-up, né? Fazendo uma analogia com uma outra carreira sua que você tem. Para quem está nos acompanhando, já acompanha o Conticast há alguns episódios, já deve conhecer o Entre Drones e Dinossauros, livro que você já recebeu dos nossos amigos, né? Já teve presente num dos encontros aí do The Masters, do grupo de autores, parte do grupo são autores desse livro. E o meu capítulo 5, justamente é sobre multicarreira, sobre profissionais que hoje conseguem se desdobrar em mais de uma carreira, seja simultaneamente, e aí a gente tem vários estudos apontando que geração Y adiante, mas principalmente a Z, que já está no nível de trabalho, vai ter aí de 3 a 5 profissões ao longo da vida. Por quê? Porque o que ele está se formando para ser um profissional hoje, daqui 10, 15 anos, talvez vá minguar, talvez vai desaparecer. A profissão nem exista mais. Talvez vai continuar existindo, mas não na abundância, não no glamour que justifique. E aquela dificuldade de se reposicionar, ele vai se reinventar por observação antecipada de cenário futuro ou por necessidade, vai atuar numa outra e assim sucessivamente. E alguns profissionais, aí eu conto um pouquinho, né, a cereja do bolo no livro, sobre como você gerenciar 2, 3, 4 profissões ao mesmo tempo. Claro, você não arranca todo mundo do zero, é que nem empreendedor em série. Você cria um negócio, estabiliza, aprende, ganha notoriedade, ganha retorno financeiro para custear um segundo negócio, que pode não dar certo, errar, tem a sua maturação, e aí você vai tendo diferentes potinhos, uns mais cheios, outros menores, né? Então eu falo muito isso no desenho de carteira e eu entendo você, Viola, até uma admiração, como um polímata, né? Como um especialista de várias áreas, né? Não apenas um empreendedor em série, mas por atuar em várias áreas. E nós temos a figura aí do Viola aviador, né? Mas vamos guardar um pouquinho isso no bolso, porque antes de falar da aviação, que eu sei que é uma paixão que você tem também, eu queria entender como você, nessa tua trajetória, nessa tua sucessão de sucessos, você se deparou com a inovação, primeiro no dia a dia, e hoje como uma causa, como um propósito que você abraça tão bem e inspira tanta gente, todo um ecossistema aqui de Curitiba e do Paraná, e isso para o Brasil, né? Como uma bandeira. Fala um pouquinho da inovação. Então vamos lá. Como eu comentei, a ViaSoft, o grupo ViaSoft, foi o meu primeiro grande negócio, né? E toda empresa de tecnologia é danado porque ou você tem a inovação na veia ou você está fora do jogo, né? Porque empresa de tecnologia já naturalmente dinâmico, né? Tem esse dinamismo, você vai ter que ser inovador por obrigação, eu vou chamar assim, né? Eu acho que talvez para permanecer no mesmo lugar. Para permanecer no mesmo lugar. Você... Tecnologia, dependendo do tipo de tecnologia, você tem que ser inovador por obrigação, por necessidade, porque não tem outra saída, né? E eu fui, durante muito tempo, esse inovador. Cara, tem que fazer, você tem que inovar, todo dia você tem que implementar coisa nova, surgiu novas tecnologias, você vai ter que evoluir. E aí vira meio que um DNA, vira meio a coisa do dia a dia. Então, para mim, a inovação que para algumas pessoas é uma coisa pesada, tem que se mover, tem que sair da zona de conforto, para mim é natural. Para mim é meio que parece que eu nasci assim, eu sou assim, tem que ser assim, né? Então, aí eu fui aprendendo muito isso, e os meus negócios, eles são muito assim, mesmo eu tenho investimento em negócios tradicionais, não pense que é só investimentos em áreas de tecnologia. A maioria são de tecnologia, mas eu tenho, por exemplo, posto de combustível.
né? Algo mais tradicional do que restaurante, sabe? Né? Só que eu faço uma jornada de inovação nesses negócios e vou implementando. E isso tem um efeito fantástico, porque para os negócios tradicionais, a inovação funciona melhor porque para negócios de tecnologia. Sabe por quê, Conte? Porque nos negócios tradicionais a inovação é percebida. E o ritmo da mudança é diferente. É diferente, é mais lento, então quando você inova, aparece. Uau. Na área tecnológica, você inova e a inovação desaparece. E parabéns, você fez a sua obrigação. Mais ou menos isso. Então, assim, hoje eu vejo que para as empresas tradicionais inovar é mais negócio do que para quem é de tecnologia ou é de um setor supostamente super inovador. Então, você tem mais resultado, inclusive financeiro. Olha que interessante. Nesse posto de combustível e nesse restaurante que eu estava comentando para você, que eu sou investidor e sou gestor, obviamente, ele é um negócio muito engraçado, porque tudo que você faz de inovação aparece. Ou quase tudo, assim, mas aparece muito mais do que eu faço lá uma nova forma de atender as pessoas. As pessoas acham maravilhoso aquilo, porque todo mundo faz igual, né? Se eu fizer isso em tecnologia, não destaca, não aparece. Eu tenho que fazer um esforço enorme para fazer aparecer. Então, o meu recado aqui para quem é empresa tradicional aqui, isso aqui para deixar nesse podcast, eu acho que vale ouro. Se você é de um setor de tradicional, inove, porque essa inovação vai te dar muito resultado. Se você é do setor de tecnologia, me desculpe, tá, né? Mas você vai ter que inovar porque você obrigatoriamente tem que inovar para ficar no mercado, como você mesmo comentou. Então, essa é uma pegada muito engraçada que foi aprendendo ao longo do tempo no setor. As pessoas pensam que o setor tradicional não deve inovar. Pelo contrário, é o que mais dá resultado. Sim. E assim, a gente escuta muito inovação e eu vejo isso muito mais do que pela facilidade e velocidade da comunicação que nós temos hoje, da comunicação digital, internet, né? Hoje eu aqui sou um produtor de conteúdo, com a sua ajuda, né? Isso há, sei lá, 30 anos atrás não era um formato disponível no mercado. Estaríamos na frente de um telejornal ou de um rádio ouvindo alguém. Sim, perfeito. Né? Então, essa democratização e essa velocidade muito grande da comunicação traz algumas palavrinhas como a palavra da salvação, né? A transformação digital, a inovação. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O mundo está se transformando e inovando desde o início. A humanidade, se não tivesse descoberto como inovar, como fazer algo diferente e melhor... Não teríamos chegado até aqui. Não estaríamos aqui. Não teríamos até as tecnologias, os confortos e tudo que a gente construiu como sociedade. Né? Ou seja, não é uma novidade. Embora trate de inovar, a inovação não começou hoje. A inovação... Só que talvez, na velocidade que o mundo está tão frenético e as tecnologias puxam... Inovação não tem nada a ver com tecnologia, gente. É técnica. É processo, é como fazer alguma coisa. Mas a tecnologia acelera muito isso, né? Acelera. Então, isso deixa, digamos, uma necessidade muito mais latente do que era há 100, 150 anos atrás. Sim. E a inovação hoje tem metodologia, né? Sim. Antigamente era feito meio que a esmo. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Uhum. Hoje, inovação é método. Se você colocar método, você inova mais rápido, com mais consistente, com mais celeridade e com mais assertividade. E nós temos alguns cases muito interessantes que a gente fez dentro de algumas empresas que eu estou como investidor, ou sócio, ou fundador, que a gente criou processos inovativos dentro de metodologia. Então, ele é um processo constante. Ele está ali sempre gerando ideias, validando ideias, pegando as ideias melhores, aplicando, fazendo POC, fazendo teste, botando no mercado, sabe? Usando essa esteira a nosso favor. E quando você faz com metodologia, você acelera as coisas. Então, eu diria assim, não se assuste, porque o mundo ele vai ser cada vez mais inovador. Por quê? Porque as metodologias estão aí cada vez mais conhecidas e mais gente aplicando. Então, eu vejo assim, para mim não é ruim pensar que o mundo vai ser cada vez mais rápido, mudanças mais rápidas, mais inovadoras e vai ser assim mesmo, está sendo, né? Uma questão de identificar padrões, modelos. Padrões. Eu acho até que é bacana, porque assim, quando o mercado inova muito e você consegue minimamente acompanhar essas inovações, você tem um diferencial. Você já tem um diferencial competitivo, porque muita gente não se dá o trabalho, sabe, Conte, de acompanhar as coisas. Literalmente. Ou quando vai se movimentar, faz um movimento muito tardio. Muito tardio, muito lento, né? E aí perdeu o time, perdeu o timing. A posição de mercado. Exato. Então, assim, eu vejo que
Inovação, para mim, a mudança rápida, para mim, eu vejo ela com um bom valor. Ela te dá oportunidades. Te gera oportunidade. Tanto é que os investidores, né, investidores profissionais, eles dizem assim, eles odeiam o mercado estável. Sabe aquele mercado que onde a bolsa está assim, nunca nem desce nem sobe? Porque assim? isso é previsível para mim, é previsível para todo mundo. Exatamente. Né? Esse eu sei que vai subir, todo mundo sabe que vai subir, ninguém vende. Como é que eu vou ter oportunidade de comprar barato para pegar essa... Eles gostam, os grandes investidores gostam desse... Da volatilidade. Da volatilidade, que é aí que eles ganham muito dinheiro. Então, eu diria assim que nós, pessoas mais comuns do lado do mundo da inovação, a gente tem que gostar da mudança, sim, da inovação constante, que isso vai nos gerar mais competitividade e diferenciais. Deixa eu te fazer uma confissão aqui na frente de todo mundo, né? Março de 2020, o mundo acabou. Naquela semana ali famigerada de início de pandemia, de Covid, aquela incerteza, naquela volatilidade de mercado, de cenário político, econômico e tudo mais. Eu também invisto um pouquinho, né? Brinco aí nesse mercado que acho que é fantástico, porque eu que sou profissional de marketing, quando você abre o home broker, você vê lado A, lado B, azulzinho, vermelho, quero comprar, quero vender e existe um gap no meio, e você, onde a força está mais forte? Isso aqui é mercado, isso aqui é igual um supermercado, isso aqui é igual, sabe, o varejo. Tem gente querendo vender, tem gente querendo comprar, e aonde quem vai ceder para quem? Né? É bonito de ver a poesia do mercado ali. E um dos produtos que eu invisto bastante é em fundo imobiliário. Certo. E curiosamente, diferente da minha carteira de ações, ou de fundos, outras coisas, eu sempre torço para o fundo imobiliário desvalorizar. Porque esse é um investimento que eu estou olhando a longo prazo. Então, como ele tem um lastro no imóvel ou nos papéis, ali, se for um CRI, alguma coisa assim, eu sei que ele vai estar descontado a uma futura ajuste de mercado. Certo? E eu sempre estou comprando. Então, hoje eu faço uma bola de neve que o próprio rendimento já compra, né, o novas cotas. Obviamente, eu sempre quero comprar mais barato. E eu converso isso com os amigos, mas você é louco, tá perdendo tantos R$1.000 aqui. Sim, e que bom! Por quê? Porque eu estou olhando o dividendo e eu estou olhando isso a longo prazo. Sim. Aí vem juros, sobe, fica tudo no vermelho. Minha esposa é mais arredia. Ela, não, porque não sei o quê, como é que tá? Não, a ação está segurando a carteira de fundo. Né? Mas eu estou torcendo para baixar. Por quê? Porque uma hora ele vai corrigir. Quando ele corrigir, ele vai estar muito mais valorizado. Ele corrige teu volume total, né? O preço médio lá para baixo. Isso. E sabe o que eu fiz naqueles dias ali, entre um circuit break e outro? Eu comprei um monte de fundo imobiliário. Ações também, né? Eu falei, bom, se o mundo acabar, esse dinheiro não vai servir para nada. Não vai ser teu também. Entrei na Amazon, comprei uma faca do ramo, uma Xingu desse tamanho, muito legal, que hoje eu faço churrasco. Não precisei usar, graças a Deus. Mas eu confio muito mais na minha faca do Rambo do que no dinheiro que está investido. Porque se quebrar todo o sistema financeiro do mundo, esse dinheiro não vai servir para nada. A gente vai decair para uma sociedade muito mais primitiva. Né? A faca talvez me ajude. O que aconteceu? O mundo não acabou, a gente retomou e meu preço médio ficou lá embaixo e valorizou muito mais. Só que para isso tem que ter disposição ao risco, tem que ter estômago e tem que ter um olhar maduro para o amanhã. Sim. Qual o cenário que eu estou considerando provável? Claro que são apostas, são entendimentos e a gente tenta reduzir essa incerteza com informação, com estudo, né, com o máximo de elementos que possam pautar para onde o meu negócio vai, para onde a minha carteira de investimento vai. E acho que esse é o papel do líder, né, do gestor. Esse é o papel do líder. Nessa alusão que você fez com o mercado de investimentos, onde você está olhando para o futuro, você sabe que na pandemia eu também pensava assim, eu fazia uma análise assim, bom, peraí, o que vai acontecer com o mercado? Porque eu tinha várias empresas rodando ali, algumas muito afetadas, outras menos. E a conclusão final, bem ali no meio da pandemia, porque agora contar a história é fácil, né? Sim. Viver o momento é difícil. No suor ali. Eu avaliava assim, peraí, vai morrer todo mundo no planeta? Não vai. Não vai porque isso já houve as pestes aí em outras épocas e nem tinha tecnologia e estamos aí, né? A população está aí. Vai morrer gente, mas vai sobrar também muita gente, né? E eu esperava que eu sobrasse também, né? Para poder usufruir do Então, a conclusão é, não, o mercado vai continuar, as pessoas vão continuar, as empresas vão continuar. Então, peraí, menos drama, vamos lá, né? O que vai acontecer depois que sair disso aqui? Como é que, se sobrar lá 80% da população, como é que fica o mercado? Fica assim, então vamos por esse caminho, ponto. O Warren Buffett fala muito disso, né? Invista hoje em empresas, olhando o longo prazo, para quem é o buy and hold aí,
Se acontecer alguma coisa e a bolsa fechar amanhã e você ficar impossibilitado, Viola, de retirar o seu dinheiro por 10 anos, em quais empresas você vai se sentir confortável de estar, né, investidor, dormir e acordar 10 anos depois posicionado, e quais empresas de jeito nenhum? Né? Então é muito assim, é estudar o cenário econômico, entender a empresa, e se isso funciona para investir numa empresa de um terceiro, vamos colocar aí um multiplicador de algumas vezes no seu próprio negócio. Sim, perfeito. E eu também acredito no seguinte, Conte, assim, ó. Você pode ter investimentos de maior risco, de empresa de terceiros, mas não deixe de ter investimento em você, né? Sim, você como profissional, você na tua empresa que você gestiona, você tem que também ter as rédeas da tua vida. Esse negócio de terceirizar tudo, para mim, não funciona e para muita gente também vejo que não funciona. Você tem que dominar o teu jogo, né? Por mais que você tenha, vou investir em criptomoeda, é um negócio que a gente, né? Você não domina muita coisa. Mas se for um percentual pequeno do teu capital, ok. Mas você tem que confiar muito mais em você do que no mercado. Né? Eu vejo assim. E aquela história, se tudo que você perder, amanhã você tem que estar valioso para o mercado. Exatamente. Né? Tipo assim, você ficou zero, pobre total amanhã. Você tem valor para o mercado? É aquilo que você investiu em você, aquilo é o teu conhecimento, a tua articulação, o teu network, a tua habilidade, e isso tem que ser valioso, sempre tem que ser valioso. É o que o Benjamin Franklin, e não à toa ele está na nota de $100, né? Ele falava no sentido econômico e capitalista. Toda e qualquer forma de gerar capital, ao meu ver, é tão importante quanto o próprio capital. Ou seja, se aquela máquina, aquele tear que está ali, me possibilita produzir algo que eu posso comercializar, se o meu estoque que está aqui pronto eu posso comercializar, se o conhecimento que eu tenho, a habilidade que eu tenho pode servir de valor para alguma empresa, para algum ofício, isso tem tanto valor quanto o dinheiro que eu tenho na carteira. Porque isso me permite, através ou até do mais, trabalho, muitas vezes. Exatamente, porque potencializa. Isso. Né? Então deve ser valorizado dentro de um balanço contábil, né? Puxa, aquele investimento que eu fiz na minha carreira, na minha experiência, no meu conhecimento. Por quê? Porque talvez mudando um cenário, acabou minha profissão. Agora a profissão é outra. O que eu sei sobre esse mundo? Sim, sim. E aí, difícil fugir, principalmente conversando com você, né? Das inteligências artificiais. Acho que é um molho especial que vem, mais uma vez, colocar isso em xeque para muitas profissões, para alguns profissionais. Eu já te antecipo, eu sou um daqueles profissionais que eu estou doido para perder o emprego, ou algumas das minhas carreiras para IA, porque vai me tornar mais valioso e com tempo livre para ser estratégico, para ser humano, onde precisa ser humano, e menos ocupado com ações repetitivas, né? Você sabe que isso, quando eu falei para você logo no início, que eu fico muito olhando para as mega tendências econômicas, políticas, macro tendências e tudo mais, entra a IA como um dos grandes assuntos. E eu vou falar uma coisa para você, eu já vi muita coisa durante esses 30 e poucos anos de mercado que eram mais promessa do que realidade, né? Você pega o metaverso, por exemplo. O metaverso veio com uma promessa gigante e hoje o que é o metaverso? Alguns setores, muito focadinho ali, sem um grande impacto no mercado. Mas ele veio com uma promessa muito maior. Vamos lembrar que no hype do metaverso, todo mundo achava que o mundo ia virar o metaverso, né? E as grandes tecnologias têm esse momento da grande excitação. Tem, né? tem. O Gartner, ele coloca isso como você tem uma ascensão e por algum motivo ele chega numa excitação máxima de mercado que todo mundo deslumbra. Isso aconteceu no final dos anos 90 com as .com. Isso, exato. Né? Nada diferente do que a gente está vivendo hoje, de e-commerce, de streaming, de tudo mais. O modelo foi pensado lá, só que a excitação foi maior do que a capacidade de executar. Só que tem algumas coisas, Conde, que ao longo do tempo elas são revoluções. Elas não são elas não são só uma tendência momentânea. Por exemplo, pega o e-commerce. Como foi uma revolução. Tanto é que hoje ele está na nossa vida e a gente não viveria mais sem. A inteligência artificial, para mim, é uma revolução. Ela não veio para ser apenas uma modinha. Ela pode perder um pouco o hype, aquela excitação que você falou, mas a inteligência artificial, quando você olha na essência, estuda na essência, ela é um negócio absurdo. Ela vai impactar nossas vidas cada vez mais. E alguns impactos a gente vai nem perceber, a gente vai ser um usuário normal e transparente para nós, como muitas tecnologias já são. E vai estar tudo certo, não tem nada de errado. Então ela não precisa assustar, eu não vejo, não sou assustado com IA,
Mas para mim, inteligência artificial, com tudo que eu estudei, ela é uma revolução. Ela vai impactar nossas vidas, nossa empresa, nosso jeito de viver, ela vai fazer muita coisa. E nas palestras que eu faço, inclusive, que esse assunto de inteligência artificial entra, eu alerto para uma questão assim que vai ser mais impactante. Porque hoje a inteligência artificial está dentro do digital. Então, quem é a inteligência artificial hoje? É a inteligência que está no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Ela está ali aprisionada dentro, né, de um computador central, enfim, que está olhando uma massa de dados, que está usando modelos de linguagem e ela está te dando alguns resultados. Eu diria assim, isso é a pré-história da inteligência artificial. Nós vamos ter um impacto que nós vamos sentir absurdamente mesmo, quando nós juntarmos a robótica com IA. E tornarmos esse robô um autômato. Aí a brincadeira fica séria, aí a coisa muda de figura, porque nós vamos ver esses autômatos fazendo muitas das coisas que nós fazemos hoje com mais habilidade do que nós fazemos. Sim. Porque a gente fala muito, e de 2022 para cá explodiu, graças à versão aberta do ChatGPT, uma versão de um modelo de linguagem larga, né, grandiosa, de interface textual, ou mesmo por comunicação falada, mas ainda é um chat. E o chatbot, ele é um pedacinho da IA. Né? Quando você mergulha para modelos que sejam mais prescritivos, além de preditivos, você pode fazer com que esse sistema autônomo dê um comando para um próximo passo, para uma próxima máquina. Isso a indústria 4.0 já está utilizando. Quando ela percebe que aumentou o número de pedidos na área comercial e o estoque está baixo, ela já abre uma ordem de serviço no RP. Ou seja, máquina... inteligência artificial e software de gestão conversando em 3 níveis, porque vendedor vendeu um pedido grande, tem um baixo estoque, tem que comprar mais matéria-prima e eu tenho que acelerar o braço do robô na linha de montagem, porque vai chegar essa matéria-prima e se eu manter a velocidade a 60%, eu não vou cumprir o prazo estabelecido em contrato. Né? Então veja, quando a gente pensa assim, quem que é o futuro da IA? Para mim o futuro da IA é a saída dela do digital, né? Como a gente percebe, parece que ela... Vamos pensar assim, ela está dentro de uma caixinha aprisionada ali, né? É o puro software. O puro software, é puro digital, né? Quando ela conecta com uma robotização, aí pensa assim... Você vai ter... Hoje, a nosso valor como mão de obra é porque a gente tem 2 braços, 2 mãos, uma cabeça, a gente anda, a gente se movimenta, a gente faz coisas com o nosso cérebro, né? Que está aqui, mas está conectado no meu corpo. Então, isso é um valor muito grande para o ser humano como mão de obra. Né? Pense um autômato desses, ele substitui quase que, não vou dizer 100%, mas 90 e poucos % das atividades humanas que são remuneradas. Né? Desde pilotar um trator, um carro... hoje eu tenho que estar se olhando para tecnologias, por exemplo, assim, para colocar o carro autômato. Mas a partir do momento que eu tenho um autômato com IA, ele vai dirigir o carro. Então eu não precisaria nem fazer todo aquele monte de adaptação nos automóveis. Esse autômato que eu estou falando, com IA, ele pode dirigir o carro que existe hoje. Ou interagir em nível de comunicação de máquina com um carro autônomo numa simbiose que resolva determinada situação. Isso. Né? Então aí você tem, assim, para mim, esse é um ponto é um ponto interessante de observar quando é que, de fato, nós vamos ter... Claro que tem grandes empresas estudando, investindo muito pesado nisso, mas é onde que a gente vai ver uma mudança na sociedade muito grande. É onde a IA, ela tipo assim, ela mostra para que ela veio. Né? Não hoje. Hoje eu vejo, ela já é muito produtiva, tem muitas ações. Por exemplo, nós fizemos uma implantação de um uso de IA na ViaSoft na área de suporte técnico, que é um suporte digital, né? Como nós temos lá muitos anos de base de conhecimento, de pergunta, do que os usuários perguntam, com o que a gente responde, foi uma coisa linda. Já tem a base de dados. Né? A IA pegou aquilo e ela aprendeu aquilo em segundos, tudo que a gente tem de base de anos de conhecimento. E hoje ela faz um suporte para o meu cliente do software de gestão ERP melhor do que um humano faria. E muito mais rápido. E muito mais rápido, muito mais barato, 24 horas, 24/7. Então, virou um negócio lindo. Agora, se eu não tenho uma base de conhecimento hoje para mim treinar IA, eu tenho uma IA meio que super ineficiente. Sim. Que é o que a gente vê muito no mercado ainda, né? Pelo processo de aprendizagem,
E isso tanto a aprendizagem da máquina quanto dos humanos que estão operando. Mas aí pensa assim, vou voltar no assunto dos autômatos. Quando eu tiver um autômato que sabe, por exemplo, pilotar uma retroescavadeira, só dar um exemplo, e ele está conectado numa rede que tem milhares, centenas, milhões de outros autônomos e esse conhecimento ele replica assim... Facilmente. Aí todos eles poderiam pilotar uma retroescavadeira. Gente, olha o ponto de inflexão que nós chegamos. Então, para mim, nós ainda vamos ter um ponto de inflexão absurdo aí na IA, aí para frente, quando... isso tudo se conectar com os autômatos que fazem funções mecânicas, andam, pensam, enfim. Eu vejo a figura do autônomo muito útil para algumas atividades e para alguns cenários onde o seu entorno não está digitalizado. Isso, né? Perfeito. Que por muito tempo vai ser grande parte do nosso espaço na Terra aqui. Né? Mas em ambientes mais avançados, onde o entorno está digitalizado, eu já não preciso nem da figura do autônomo, porque as máquinas vão conversar entre si. Isso, então, a máquina já é um autômato prévio. Está conversando com o caminhão, que está conversando com o silo, que está conversando com o robozinho do investimento para saber se vai ter aí mais. Aí a gente vai poder viver na praia, né? Tomando o nosso chopinho. Vamos ser humanos. Né? Vamos ser humanos. Né? O conceito do hiperciclo do Gartner fala muito disso. Né? Então a gente está hoje com a IA aqui numa grande excitação, como muitas outras tecnologias, mas ainda muita gente ainda fala, escuta, mas não tem a concepção plena do que é. E eu acredito, Viola, não sei se você vai concordar comigo, mas que a IA, como outras tecnologias, como foi com o carro autônomo, com o metaverso, ela vai cair no vale da desilusão. Ao meu ver, e aí é muita opinião pessoal, tá, da minha observação, muito pela regressão de normatização. Alguma legislação, alguma norma, algum impedimento vai atrasar um pouco esse movimento da IA, no meu ponto de vista, porque justamente para a gente não entender exatamente, a gente vai colocar um freio por medo, por receio ou por má fé de algumas utilizações e que vai levar um tempo para a gente resolver essas situações para ela voltar a ter um crescimento e atingir um platô. Mas eu acredito que no caso da IA, e eu concordo com você que é muito revolucionário, talvez esse ciclo seja muito mais rápido, curto, né? Do que foi, por exemplo, o carro autônomo. Sim. Hoje nós estamos aqui em 2024 falando de carros de autônomo em nível 4, nível 5, que não precisa de ninguém dirigindo. Mas se você voltar 20 anos atrás, lá em 2004, já se falava em carro autônomo, já tinha alguns protótipos. Mas a grande dificuldade, a grande discussão era sobre as infovias. Onde eu vou ter via inteligente para que esse carro possa ler os sensores, se localizar e fazer sua navegação? E quem que vai fazer isso? É a prefeitura? É o Estado? É a iniciativa privada? E o que a indústria automotiva descobriu? Que ela tem que resolver sozinha. Sim, não dá tempo para esperar pelo poder público. Ou seja, o veículo se tornou 100% autônomo. Ele faz a leitura do ambiente nas mais diversas circunstâncias e ele resolve a situação. Né? Então, o metaverso, eu sou do game, tá? Então, lá no game, Los Santos, Azeroth, eu já fui vários personagens de mundos tridimensionais aí por muito tempo. Só que acho que a grande sacada é você tem que ter muito o que fazer lá dentro para justificar o que tem. Sim, né? perfeito. E o game te oferece isso. Né? Para isso virar uma realidade, como virou a videoconferência, que não foi inventada na pandemia, mas a pandemia tornou isso muito do nosso cotidiano. Muito prático. E eu brinco que a minha mãe aprendeu a fazer videochamada já fora do mercado de trabalho para falar com o meu filho, com o neto. Por quê? Porque tem um motivo para utilizar a tecnologia. Né? E o Gartner fala, 8 a 10 anos para o metaverso voltar com uma possível utilidade de trabalho, de mercado e tudo mais. Agora, a IA talvez tenha essa queda, ao meu ver, muito pela legislação, por alguns impedimentos, mas acho que até pela função da IA, ela vai nos ajudar a contornar isso muito mais brevemente para que a gente possa decolar num platô e ter isso no dia a dia. A gente tem que observar uma coisa, porque quando eu te falei que eu gosto de cuidar das megatendências, né? E tem um detalhe muito interessante de como que você olha para uma tecnologia, a velocidade evolutiva dela e se ela cai num vale ou não e tal. É uma das coisas que eu olho assim... Qual é o volume de investimento que está existindo no planeta, principalmente em grandes países, grandes corporações, em cima desse assunto? Diferentemente do metaverso, por exemplo, que você tinha muito que outro... Muito especulativo. E virou uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Tanto é que os países já estão disputando, né,
a sua potencialidade, o comando sobre a IA, né? Hoje, claro, o dominante é totalmente Estados Unidos, mas você tem aí outros entrantes, os outsiders aí chegando, China, Coreia, enfim, grandes outros países que estão enxergando como uma grande oportunidade do futuro. E uma semana na frente é um universo... E aí o volume de investimento se torna tão gigantesco, que acelera. Que faz isso acelerar e virar uma realidade efetiva, tá? Porque assim, ó, a tecnologia é um negócio que é o ser humano que constrói. E quanto mais dinheiro, mais rápido, mais eficiente, mais escalável se faz. A gente viu isso na indústria farmacêutica com as vacinas. Isso, época da Covid, né? Então, a hora que isso vira um problema global e uma grande urgência... E com muito investimento. Com muito investimento, muita gente colocando tecnologia, dinheiro, esforço, conhecimento e pessoas para trabalhar. Faz acontecer. Faz acontecer e acontece muito mais rápido. Por isso que a IA, na minha visão, é uma revolução, não é só pela tecnologia, é pela quantidade absurda de recursos que estão sendo colocados em centros de pesquisa, países considerando isso como estratégico, colocando orçamentos públicos gigantescos, além dos privados. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que ela é uma revolução e não apenas uma onda. E nós temos uma outra corrida, ela não é secreta, mas, digamos, não está ainda nos holofotes, falando aí em tecnologias emergentes, né? Que é a computação quântica, os computadores quânticos, que já não é um futuro distante, não é uma teoria, já são práticos, né? Hoje você acessa via site da IBM, você pode ter gratuitamente 8 horas de processamento quântico por mês. Sabia disso? Tem que saber fazer o que o computador vai fazer lá, né? Mas para o pesquisador de uma universidade, de uma empresa que tem problemas de cálculo muito pesado, 8 minutos é uma infinidade, porque o troço é muito rápido. Só que tem todo um cuidado, porque questões de criptografia, por exemplo, vai quebrar em milissegundos, o que hoje leva milênios, né? Então você tem a utilização. E não é só simplesmente você utilizar a computação quântica para criptografar, porque daí o computador normal, o celular normal, não vai conseguir fazer a leitura. Então existe toda uma corrida que grandes players estão aí disputando. E sabe quem que é um dos principais colaboradores disso? Inteligência artificial. Como que eu faço o desenho do circuito, dos chipzinhos para fazer o processamento do computador quântico? E a IA está contribuindo muito com essa corrida. É por isso, né, Conte, que quando você pega todos esses itens que nós estamos falando aqui, quando você fala deles individualmente, parece que a velocidade não é tão grande. Mas quando você junta tudo isso, você coloca um computador quântico fazendo o processamento do modelo de linguagem de uma IA, que é gigantesco, né, o volume de processamento. E aí você pega modelos de linguagem cada vez melhores, você pega bases de dados cada vez maiores, você pega colaboração do aprendizado da IA, né, que você pode ter várias bases trocando conhecimento dentro dos modelos de linguagem. Vira um negócio exponencial e absurdo. Seja muito bem-vindo ao admirável mundo novo. Né? Vamos fazer uma pausa, vamos tomar um Rivotril, vamos desacelerar um pouquinho, porque isso é, como o Viola falou, é mais ou menos a composição de Bach. Né? Então você tem o violino, você tem as cordas, você tem o piano, e quando você coloca tudo isso junto, vira aquela orquestra do pam, 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 pam. Isso é um mercado. O mercado, diferente da teoria, diferente da literatura, é tudo junto, misturado e para ontem. Né? E é neurótico. Então, se a gente pegar a teoria do caos como modelo, vamos entender que na teoria do caos a mudança é cada vez mais frequente, até chegar numa singularidade, mas a única constante nesse processo é que haverá uma mudança. Então se prepare para essa mudança, porque ninguém vai esperar se você perder o bonde. Sem dúvida. Mas vamos falar de vamos sair do bonde, vamos falar de aviação que a gente guardou no bolso para a gente encerrar nossa conversa aqui. Me fala primeiro um pouquinho como é que foi essa construção do Viola Aviador, se é uma paixão, como isso aconteceu na sua vida, e como que a gente pode traçar, Viola, um paralelo, seja de um novo projeto, de uma nova empresa, de um novo empreendimento, um novo investimento, de como que você decola rápido do chão, assim como você faz uma decolagem de uma aeronave. Então, vamos lá, como é que eu entrei na aviação? Isso foi há 15 anos atrás. Eu sempre gostei de esporte mais radical, né? Eu já fui competidor de enduro, né? de moto. Eu gostava de pescar, de andar de jet ski. Tudo que é meio mais agressivo um pouquinho, tá no meu DNA, eu sempre curti. E chegou um determinado momento, pensei, cara, eu vivo me deslocando, né?
E o nosso Brasil é gigante. Eu tenho clientes aí no Brasil todo pensando, não, vou comprar um avião, vou aprender a pilotar e vou me deslocar de avião, né? Aeronave particular. Porque nem todo lugar do Brasil tem a linha aérea que facilita a tua vida. Aeroporto perto, grande, comercial. E né? pequenos aeroportos, por incrível que pareça, no Brasil está pulverizado em todo lugar. Você tem pequenas pistas, aeroportos que você pode usar com um avião pequeno, executivo. Aí eu tinha alguns amigos, né, que já eram pilotos e tal. Falei, não, vamos lá. Comecei a aprender com eles, fazer, né, base teórica. Fui buscar material, internet. E fiz a prova da ANAC, passei na prova da ANAC. Daí você faz uma prova efetiva mesmo. Aí fiz aeroclube. E eu já era um piloto com um brevet. Comprei o meu primeiro ultraleve e vamos embora, vamos aprender, né? Eu já sabia, claro, né? Mas assim, Sim. porque você aprende a escola serve para isso, porque você não pode sair pilotando, né? Do nada. Do nada, é muito perigoso, né? E aí eu comecei com ultraleve, fui subindo de categorias, comprando aviões, trocando por aviões mais potentes, maiores. E hoje eu vou para qualquer lugar com avião próprio, pilotando. Então, assim, isso foi uma realidade que eu construí, sabe? Né? Que eu comecei a pensar, não, peraí, eu preciso aprender, é difícil, né? É perigoso, tem o seu lado perigoso pra caramba, você tem que ser muito cuidadoso com meteorologia, com tudo mais. E na aviação, Conte, tem uma coisa assim, você falou um paralelo com as empresas. Quando você vai andar de carro, você pega o teu carro, você deve ser igual eu, por exemplo, assim, eu pego meu carro, saio, entro, ligo e vou embora. Quando você está andando, que você vai olhar o painel, como é que está o óleo, tal, eventualmente alguma luz vermelha ou piscante que está ali, e de repente é algum sinal de que você tem que fazer alguma coisa no carro. Não é assim? O Basicamente, fluido, né? todo mundo faz isso. Não adianta, é pouca gente que é diferente disso. Na aviação, a gente aprende um outro rito, que é o quê? Eu jamais decolo um avião sem fazer um cheque geral do avião. Existe um rito, um checklist que você passa item por item. Então você olha como é que está a calibragem do pneu, você olha como é que está o óleo, você olha como é que está os parâmetros, você checa a asa, profundor, você checa manualmente isso, você vai lá e mexe, como é que está aqui, como é que está os itens que prendem aqui, os comandos, como é que está. Você faz isso, existe um cheque, é uma religião isso. Você faz isso. Por quê? Você se antecipa. Você se antecipa. Porque depois que você decolou, não dá mais para você ver que está com problema no avião. Não tem um posto no meio do caminho. Não. Você não pode encostar, parar, ligar o alerta e vou parar para resolver aqui no meio do caminho. Por exemplo, combustível, que é uma coisa básica. Você decola, o teu avião está sem combustível, ele tem combustível para decolar, mas acaba o combustível. E aí? Risco de morte, risco fatal. O que você tem que fazer? Você checa antes. Tenho combustível para o meu vou sair daqui, vou até Pato Branco, vou até Londrina, vou até São Paulo. Podem Tem haver combustível? imprevistos, quanto adicional de contingência eu preciso ter. Né? Existe regramento para checklist. Então eu diria assim, eu aprendi isso, fazer isso com as minhas empresas, com meus negócios. Então eu estou sempre me antecipando também. Isso virou mental, assim, uma habilidade, né? Para mim ir para um lugar ou outro, para mim fazer um negócio, para mim fazer... uma empresa, eu olho muito para isso. Peraí, chequei os itens todos que eu preciso checar. E a gente aprende na aviação isso. É maravilhoso, eu diria assim. E é o parâmetro que eu faço com a aviação. Mas não dá para comparar, porque depois, agora, nos últimos anos, desde o ano passado, eu comecei a fazer acrobacia aérea. Daí é outra história, sabe? O pessoal sempre fala, você é muito maluco, né, cara? Mas eu sempre digo, a acrobacia aérea é mais técnico do que simplesmente voar. Muito mais técnico. E tem que ser, porque senão você não sai vivo disso. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Mas é uma coisa que eu faço por hobby, faço porque gosto. Ultimamente, tô treinando por aí para uma competição nacional da acrobacia aérea. Que legal, né? Parabéns. Vou agora em setembro, tem um campeonato brasileiro da acrobacia aérea que vou participar. Então você treina muito exaustivamente. É um esporte, eu diria assim. Mas com muito treino, com muita técnica e sem margem para erro. E com muita habilidade de consertar algum problema que venha a dar no meio do processo. Essas são as características da... Ou seja, traçando esse paralelo entre aviação e um novo empreendimento, um novo projeto, um novo negócio, o segredo estaria em você fazer muito mais um planejamento, antecipar cenários futuros, problemas futuros, né? Aquela coisa de você olhar para o amanhã, olhar para frente, olhar para as possibilidades, trazer isso a valor presente, trazer para a decisão do hoje,
para quando você ligar o motor, pegar a pista E decolar, você sabe que vai chegar com o motor cheio na cabeceira para poder puxar o manche e levantar. E aí, como você falou, as empresas vão buscar escalabilidade num período muito mais curto. Por quê? Porque o velho bom afiar o machado, né, a hora de preparação, de planejamento, ainda fala mais alto, ainda é mais importante. Né? Claro que vai se construindo esse know-how, né, esse conhecimento, mas é um paralelo com a aviação bastante interessante. E a aviação, não, eu diria assim, não perdoa. Assim como o mercado também não te perdoa nas empresas, né? Faça alguma coisa errada que o mercado vai te punir. A aviação é a mesma coisa. Faça alguma coisa errada, o mercado te pune. Então, não tem chance para muito erro, não. Né? Nós tivemos aí essa semana, não sei se o pessoal ficou sabendo, mas nós tivemos uma pequena aeronave aqui, executiva, que bateu aqui em Joinville, né? Não sei se ficou sabendo na mídia. Mas por um erro básico do piloto, não poderia ter feito o que ele fez, e aí morreram todos, né? O executivo que estava lá, os pilotos e tudo mais. E aí a gente volta para a empresa. Tem muito erro básico que derruba uma empresa também. Uhum. E que se fosse checado um mínimo, não é que você evita 100%, eu diria assim, mesmo na aviação a gente não evita 100% dos problemas. Mas se você evitar o máximo possível, a probabilidade de acerto, de sucesso é muito maior. Né? Na área empresarial e na aviação eu diria que é a mesma coisa. Então você se antecipar, como você comentou, fazer checklist, olhar, buscar mentoria, traz isso para o mundo dos negócios, eu tenho certeza que é muito mais fácil ter sucesso. Não é que você não deva arriscar nos negócios. Deve arriscar, tem sempre um percentual de risco. Mas um risco mais medido possível. Um risco menos incerto. Menos incerto. Um risco menos risco. Viola, que papo gostoso, que papo agradável. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Mas faça a sua consideração final. Como é que as pessoas te acompanham, saber o que você está fazendo, para poder torcer por você aí na competição, mas também acompanhar seus negócios, suas empresas. Onde eu encontro o Viola? Vamos lá, eu posto muita coisa no LinkedIn, Itamir Viola, o meu perfil lá, no Instagram, viola.itamir. Sempre tem um Viola, porque todo mundo me conhece como Viola. E eu quero deixar aqui, para os próximos dias, para quem escutar isso nos próximos dias, não para quem escutar depois de junho, esse podcast, mas assim, nós temos agora o Connect Week Summit, que vai do dia 18 a 21 de junho, agora do mês 6, que acontece no Teatro Positivo e lá no ViaSoft Experience. É o grande evento que a gente faz. Era o ViaSoft Connect, que se tornou o Connect Week Summit. É um projetaço gigante, com mais de 170 palestras. Está movimentando, não só... Assim, está movimentando fisicamente Curitiba, mas o estado e o Brasil inteiro vindo para cá. Né? Se tornou um dos grandes projetos a nível de Brasil. Tem muitas personalidades vindo para esse projeto, então assim, quero deixar aqui o convite. Pega lá connectweek.com.br, o Summit, tem um espaçozinho lá que é o Summit, que é o grande projeto dentro do Connect Week. Participa, se inscreve, vai lá, porque faz muito sentido. É uma imersão, né, de 4 dias ali que vale super a pena, e você fica antenado nessas tendências todas, essas macro tendências da inovação, do mundo do empreendedorismo, enfim, é super importante, e eu quero deixar esse convite valioso aí. Não, muito legal. Eu atesto embaixo, porque já participo há alguns anos do evento da ViaSoft, todo o ecossistema aqui em Curitiba, que movimenta muito, e é um momento de você respirar, aprendizado, experiência, contatos, né? Vale muito a pena. Repete de novo a data e o site? A data é de 18 a 21 do 6 e o site é o summit.connectweek.com.br. Daí tem lá no inscrição, lá, vamos embora lá, vem com a gente lá, porque faz super sentido estar lá. Nos vemos lá. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu sou Alexandre Conte, esse foi Itamir Viola, nesse papo maravilhoso. Falamos de tecnologia, de carreira, de empreendedorismo e até mesmo de aviação. Obrigado por ficar até o final e acompanhe sempre o ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.